Conosco, que é desse segmento econômico e com certo destaque merecido, está conosco o engenheiro Paulo Pucinelli, líder também do Grupo Panorama, que são revendedores de produtos da área de construção civil. Paulo, bom dia mais uma vez, você é sempre bem-vindo, você é da casa, obrigado pela tua participação. Não me deseje vitória, tá? Deseje sucesso, saúde, não me vem com esse termo hoje que eu não gosto. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer muito grande estar falando com todos vocês, né, sobre o nosso ramo, né, eu tenho o varejo de material de construção e temos a construtora também, que trabalhamos com imóveis para venda, então é um prazer estar, né, falando numa época tão difícil como nós vivemos hoje, né, com a pandemia, com vários setores, né, Foz do Iguaçu muito prejudicada, né, no turismo, né, o turismo eu acho que foi dentro de todas as áreas econômicas do nosso país, eu acho que o turismo é o mais prejudicado. Tivemos áreas excelentes, né, assim, de movimentos, como a área de supermercado, né, essa eu acho que foi a única que menos impacto, teve sim um acréscimo muito grande. E, graças a Deus, no nosso ramo também, né, no varejo e na construção, houve se não houve crescimento, houve uma estabilização, que para o momento já é uma grande coisa, né? Paulo, eu fiz a introdução aqui dessas grandes obras aí, e elas patrocinadas pela Itaipu Nacional, né? Claro, o Foz do Iguaçu será sempre agradecido a esse momento que a Itaipu patrocina, digamos assim, a feitura dessas obras. Como é que você vê, sobremaneira, nessas regiões onde mais vai impactar, digamos, fisicamente essas obras, como é que você vê o desenvolvimento, o comportamento do setor imobiliário? Bom, doutor Nelson, eu vejo assim que todas essas obras, elas eram pedidas, sonhadas há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Esse congestionamento na ponte, os caminhões passando por dentro de áreas da cidade, como os caminhões vindo da Argentina e o do Paraguai, sempre com os congestionamentos muito grandes na Ponte da Amizade. É lógico que isso traz um benefício para a cidade como um todo, né? Como um todo. É muito difícil você ter uma cidade turística bonita como as nossas áreas, a Avenida Paraná, né? E, de repente, está congestionada com um monte de caminhão, né? E até acidentes gravíssimos que tiveram no passado aí com alguns caminhões nesse sentido. Não tem dúvida, né, que é uma grande coisa para a cidade, né? A perimetral, né, também desviando toda essa área, vai ter um crescimento muito grande perto da nossa área industrial, né? Nós temos uma área industrial e é muito pouco servida de avenidas ou de estradas mesmo que possa desovar esse fluxo. E toda essa região, né, ela já houve um acréscimo, né? Nós trabalhamos com loteamentos também, e desde o início, né, essas áreas próximas à perimetral, elas já tiveram um acréscimo de valor, né? Todo mundo já sabe mais ou menos por onde vai passar. E eu considero, né, da maior importância a duplicação da rodovia das Cataratas. Nós temos o nosso centro de convenções, que é muito pouco utilizado. Por que ele é pouco utilizado? Nos grandes eventos, sabe que shows e outros, né, tipos eram feitos até no CTG Charrua, né, com muito menos estrutura do que o nosso centro de convenções, mas quem já foi, né, lá no passado, eu lembro lá do show dos Mamonas Assassinas, sei lá, há mais de 20 anos atrás, que pessoas demoraram 4 ou 5 horas para sair lá de dentro, porque não havia só saindo lá, né, milhares de pessoas para sair de uma vez só e saindo de uma vez é uma coisa. Então, já pensando no nosso centro de convenções, no nosso aeroporto, né? Hoje você tem que tomar um cuidado muito grande, né? Hoje ainda não por causa da pandemia, mas muitas vezes você tinha que sair muito antes de medo de pegar algum congestionamento, alguma coisa. E a Avenida das Cataratas, né, com todos esses novos atrativos, né? O Museu de Cera, esse Museu do Automóvel, o Parque das Aves e as cataratas, é lógico que isso vai ser de um benefício e para a economia é uma coisa muito interessante. E eu tenho muita esperança, né, mesmo, né,
tive falando com um amigo hoteleiro agora, ontem, inclusive, eu tenho convicção, né, que com toda a dificuldade que esse setor está passando, vai ter uma reviravolta muito grande. Já era no passado. Os hotéis, né, e afins, no passado, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, eram um dos melhores... destinos turísticos, né? E um dos melhores comércios, né, Sim. para a pessoa. Tem, né, os hotéis estavam vivendo uma época muito boa. Vai voltar muito melhor que antes. Vai voltar muito melhor que antes. E tanto é que muitos estão construindo, ampliando, reformando, porque quando voltar, eu vejo assim que nós vamos ter todo mundo tem uma viagem represada. Né? Eu com a minha família, a gente quer sair porque a gente ficou muito tempo parado e com medo. Quando, né, o povo tiver todo vacinado e que tiver toda essa liberação, uma coisa... O turismo para Foz do Iguaçu vai explodir pelo fato de que é um turismo ainda economicamente barato. Como ainda com o dólar alto, as pessoas vão ter mais dificuldade para sair do país, vai vir para Foz do Iguaçu muita gente. Nós vamos viver eu tenho muita esperança, convicção de que a gente vai voltar muito melhor do que estava antes no setor que hoje é o mais afetado. Fala nisso, deixa eu só fazer o seguinte, que a Nancy e o Vilmar Andriola, só para eu não perder aqui o raciocínio que eu lembrei, é o seguinte, tem um belo jantar no Rafaim, tá? Um belo jantar. Você vai com brindes, enfim, uma comida maravilhosa, vinho da melhor qualidade, a bebida que você queira tomar e tal, espumante de graça lá para os namorados, namoradas. Entre no site do Hotel Rafaim, que você pode fazer a sua reserva, tá? Vai ser comemorado amanhã. Quem ainda não tiver uma programação e queira brindar o namorado, a esposa, marido, etc. e tal, é uma boa. Eu recomendo. Preço acessível por aquilo que está sendo oferecido no cardápio, com toda certeza. 11h55. E com horário diferenciado amanhã, em relação ao decreto municipal, os restaurantes e bares podem ficar abertos até as 22 horas atendendo e depois encerrando a atividade 23 e não 21, como é, por exemplo, hoje. E a Patrícia Yanovitch, que é superintendente de comunicação da Itaipu Nacional, nos ouvindo. Obrigado, Patrícia. Um beijo para você. Obrigado pela sintonia. Nélio. Eu vou aproveitar a experiência, o conhecimento do Paulo, também na área como engenheiro, como técnico, e colocando aqui a opinião do engenheiro Jefferson Machado, ele está lá em Cascavel, e diz ele que o traçado da perimetral leste não seria o ideal. Ainda mais não tendo travessia elevada nos cruzamentos da Felipe Vancher e da República Argentina. Diz o Jefferson, acredito que o melhor traçado seria na entrada do Itaboraí e seguindo até o posto Gasparini. Como é que você vê essa questão, Paulo? Bom, eu, assim, pelo conhecimento que eu tive durante... No início, sempre era para sair no viaduto pela Itaboraí, né, que sai no Poço Gasparim. Depois foi mudado o traçado. Né? Eu desconheço, por exemplo, as áreas de desapropriação todas. Inclusive, tive uma notícia ontem que parou alguma coisa por causa das desapropriações. Né? As obras continuam, né? Estou falando aqui de um funcionário meu, de um gerente meu, que tem um irmão que trabalha lá e disseram que parou, que mandaram caminhões ou máquinas para outro lugar, que não conseguiram estão conseguindo fazer as aberturas porque tem muita área ainda sem desapropriação, certo? Então, esse é um risco. Então, eu desconheço. Eu não acho que ali onde vai sair, né, ela vai passar até mais próxima da nossa cidade industrial, da área industrial, certo? Eu não acho que vai ter tanta diferença assim entre sair, porque vai sair a 1.000 metros, pelo que eu imagino ali, onde está o definido o traçado hoje, né? Vai sair ali perto daquela Iguafibras ali de Piscinas, em frente à Rodoeste ali, mais ou menos. Então, vai dar máximo 1.000 metros da Itaboraí. Não vejo que isso possa ser algum problema. A questão dos dois viadutos seria interessante se tivesse, né? Tanto na Felipe Vancher quanto na República Argentina, para facilitar o cruzamento e já ter essa
essa infraestrutura feita. O ideal, né, seria isso, né? Mas aí a gente já está sonhando, né? Se você imaginar que Cascavel com aquele trevo... Nós reclamamos quantos anos aqui na nosso viaduto aqui da Costa Silva, né? Agora, Cascavel agora que vai fazer o viaduto dele também naquele trevo monstro lá, com aquele movimento, né? Então, considerar isso, partindo de um mundo ideal, é lógico que seria, né? Mas eu considero, por exemplo, hoje, ao invés lá, que mesmo tendo movimento, né? Lógico que vai fazer falta. Agora, nada se compara, se fosse por uma ordem de prioridade minha, eu preferia fazer um viaduto no Jardim Jupira ou aqui mesmo no próprio CTG Charrua. Né? Eu acho que esses têm muito mais movimento e seriam... lógico que qualquer cruzamento que tenha um movimento, se tiver viaduto, é muito melhor, né? Mas aí nós já estamos pensando numa Suíça, nos Estados Unidos, alguma coisa, estamos pensando com o pé no Brasil, né? E, aliás, nós somos ruins para fazer viaduto, cuidado. 11 horas e 59 minutos. Está conosco, Paulo, eu vou introduzir aqui na conversa a Blanca Baggio, que ela é diretora comercial da construtora Baggio. E a construtora Baggio está com empreendimentos, ou pelo menos projetando empreendimentos de saúde, ali perto da República Argentina também. Você tem loteamento ali, eu sei que você fez aliás, você levou bem a cidade ali para aquele lado, hein? Está bonita, as construções estão muito bonitas. Mas um pouquinho adiante que eu imagino, geograficamente, indo para a banda do mato, né? Indo para a banda do parque, é onde está projetado algum empreendimento de saúde. Blanca, bom dia para você, obrigado pela participação aqui no Contraponto. Bom dia, eu que agradeço. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Me fala desse empreendimento projetado pela Baggio, ali no que nós poderíamos daqui para lá, porque eu estou na Costa e Silva, vamos dizer assim, daqui para lá, quase que no final da República Argentina. Certo. Ali o empreendimento, um condomínio de clínicas e hospitais da Lote Grande Empreendimentos, e a nossa participação ali é na construção do hospital. Ali vai ter o âncora das clínicas, vamos dizer assim, vai ser o loteamento Vita Village, e o âncora das clínicas seriam essa área, esse centro de saúde, que vai ter um hospital, 2 centros diagnósticos e uma faculdade de medicina futuramente. E isso vai ser âncora para a distribuição de todas as outras clínicas no entorno. Vai ser um empreendimento bem interessante, que vai atrair bastantes profissionais hoje com clínicas, vamos dizer, separadas em diversas outras localidades. Ali eu acho que vai se formar, de fato, um centro de saúde. Esse é o nosso objetivo. Levando em consideração o que está habitado da República Argentina, quase esquina ali com a Maria Bubiac, vamos colocar como referência, o que? 1.000 metros adiante, vamos dizer assim, Blanca? Mais ou menos isso. Ali onde é que é eu acho que o doutor Caetano, meu amigo Caetaninho Filho, ali, né? Isso, aham. É o empreendimento dele. Caetano vai ficar rico, viu? Caetano, um abraço para... Não, o Caetano é dentro de casa, ele sabe considerar o que eu estou dizendo. Me diz uma coisa, em termos de cronograma, isso começa quando? Está projetado para mais ou menos quando, Blanca? Hoje a gente está em fase final de negociação do empreendimento com a Unimed Foz. Então, eu imagino que a obra provavelmente comece no 2º semestre, com 1 ano e meio de construção. Então, a gente tendo isso no final, vamos colocar no começo de 2023. Ok. Blanca, te agradeço demais a tua participação, mas é um belo de um anúncio, viu? Parabéns para vocês aí. Com certeza, eu que agradeço a participação. Ok. Agora são 12 horas e 3 minutos. Deixa eu só dar uma manejada aqui no Facebook da Rádio Cultura, Nélio, porque é uma das ferramentas que agora eu aprendi, viu, Paulo Pucinelli? Depois de só 15 anos que essas coisas têm no ar, mas eu já aprendi aqui no Facebook. A Paula Rios está dando bom dia para nós.
Lígia. Lígia está ouvindo nós lá em Curitiba. Lígia, um beijo para você. Obrigado pela sintonia. Amanda, eu moro em Foz do Iguaçu e trabalho no Paraguai. A nossa condução tem que ser o ônibus, vir de carro não é seguro, pois ficar estacionado 8 horas correndo o risco tal de roubarem até o carro. O ônibus para nós tem que estar vindo superlotado, etc. Está reclamando, evidentemente, era o assunto que ela tentou engarupar no início daqui da abertura do programa. Esse assunto, o ônibus, para o administrador de Foz do Iguaçu, entendeu? De 10 anos para cá, cada dia bate, sabe? Aquele que vai batendo na canela do prefeito. E daí? Porque de ontem para hoje piorou, viu, Paulo? Entendeu? De quinta para quarta, ou de quarta para quinta piorou. De terça para quarta piorou. Entendeu? Então, quer dizer, ainda que seja um adoentado, que esteja em um estado mal, ele não estabiliza. Não estabiliza, é progressivo e agora, quem sabe, então, com essas medidas que estão sendo engendradas, a gente possa fazer alguma coisa. O Paulo Neves está aqui, diz que a Conmebol perdeu patrocinadores em relação ao patrocínio da Copa América. Volto a insistir, sobre o ponto, exclusivamente, sobre o ponto de vista esportivo, eu não sei por que você pega, tipo assim, um torneio que ninguém mais quer, e tu diz, leva para você e tal, que vai dar sucesso você promovendo isso em 2, 3 dias. Não sei, mas enfim. Vamos desmembrar o Porto Meira, Foz, temos 2 pontes internacionais, Marco das Três Fronteiras, Colégio Agrícola, supermercados. Eu acredito, Paulo, que alguma coisa, algum incremento extremamente positivo sobre o ponto de vista urbanístico e setor imobiliário, aquela região ali vai crescer. Penso eu. Se a prefeitura, é que eu digo o seguinte, depois o Paulo me corrija, por favor, se eu merecer correção. Eu vejo que quando você pega uma ponte que é internacional, o Brasil está sendo ligado e tal, mas vocês, caramba, lá da paróquia, lá da vila de vocês vão cuidar disso ou vocês vão deixar a coisa ser criar, o Deus dará, e daí você vai fazendo ponto de comércio escuso e urbanisticamente mal projetado, né? Daqui a pouco tem problema de segurança, daqui a pouco tem... Porque, por exemplo, assim, no mundo inteiro, onde tem fronteira internacional, tem crime, tá? No mundo inteiro. Não é aqui, não é privilégio nosso. Então, urbanisticamente, conforme você deixar, tem lugares do mundo que é bonito. Poucos. Mas a grande maioria, se deixar o Deus dará, vira o corredor do que não presta. Mas então eu acho que dá para a gente se antecipar no lance. O Gualberto está ouvindo nós também, enfim, tem muitas pessoas aqui ouvindo a Rádio Cultura. E o Dr. William Maito está na linha conosco. O Dr. William, ele é, na verdade, um dos empreendedores daquela região onde a Blanca estava falando ali. Me diz uma coisa, William, a quantas anda o empreendimento? Como é que você está vendo, por exemplo, o seguinte, esse setor de construção que nós estamos aqui conversando, do setor imobiliário, como é que você vê esse assunto nesse momento? Bom dia, doutor, obrigado pela participação. Bom dia, doutor Nelson, tudo bem? Bom dia a todos os integrantes da mesa, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cultura. Bom, primeiramente, né, estou substituindo aí hoje o doutor Caetano, seu grande amigo, que está com Covid hoje realizando alguns exames. Iria desejar aí uma pronta recuperação a ele, mas vou procurar responder aí a todas as informações solicitadas. Bom, a gente entende, né, que está tendo esse problema, até chegando bem próximo aí hoje de nós, mas estamos bem confiantes. Vemos como um crescimento aí promissor na região de Foz do Iguaçu, contando com as obras estruturantes aí que vêm da Itaipu. Então os investimentos por aqui a gente acredita que não pararam, né? A questão da segunda ponte, perimetral leste, essa questão da ampliação da pista do aeroporto, então tudo isso a gente vê como, vamos dizer, melhorias para que não deixe a peteca cair, né? Então, esse seria a nossa visão hoje, referente ao problema que estamos enfrentando.
Dr. William, dentro desse modelo de construção, cada vez mais se exige uma consciência ambiental e respostas nisso. Esse empreendimento, ao que parece, vem nessa direção, né? Isso. A gente tem pensado nessa questão de mudar o conceito, né, de loteamentos, dar qualidade para nossos clientes, os investidores. Hoje, no empreendimento ali do Vita Village, questão de ambiental. Hoje, ali a região não tem atendimento de esgoto. Então, com a questão do empreendimento que nós estamos realizando por conta do hospital, nós estaremos fazendo ali uma estação elevatória. Com isso, a região vai se beneficiar. Eles vão ter todo a ligação do esgoto junto a essa estação elevatória que a gente estará construindo junto com o empreendimento. Então, ali todos os bairros do entorno vão se beneficiar com isso, porque ali você hoje está tendo fossas sépticas. Com isso, a gente consegue fazer a ligação do esgoto e dar essa melhoria. Estamos também trazendo cabeamento subterrâneo, segundo o levantamento da Eletromil, o primeiro do Paraná a ser loteamento aberto todo subterrâneo. Com isso, as árvores não precisam de podas e tudo mais, então você tem uma harmonia num bairro totalmente planejado. Ok. Doutor William, obrigado pela sua participação. É uma pena que a gente não possa estar presentes aqui, porque aí ficaria um papo até mais agradável do que esse que nós estamos tendo nesse momento. Mas te agradeço muito pela participação. Sucesso aí no empreendimento de vocês. Obrigado, viu, doutor? Agradeço. Grande abraço. Agora são 12 horas e 10 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bastante leigo. Paulo, aquele cidadão que não é um construtor, não é um grande empreendedor, até porque os recursos dele não lhe permitem. Mas como caderneta de poupança não é grande, não está remunerando muito bem, juros, etc. e tal, independente do valor, você tem hoje, digamos assim, é bom comprar um terreno, ainda que seja um terreno de não tanto num lugar tão expressivo, tão valorizado. É bom comprar um terreno, é bom comprar um apartamento em Foz do Iguaçu, pensando numa boa economia de futuro, ainda que seja de médio prazo, longo prazo, ou não? Com certeza, né, doutor Nelson? Sempre, hoje, o maior incremento que existiu na construção foi justamente por causa da queda de juros, né? Muita gente que tinha dinheiro parado ou mesmo a pessoa que vai financiar, hoje ele tem um juro bastante acessível para pagar a sua casa lá em 15, 20 anos lá, então isso que houve um acréscimo muito grande. Como eu disse no início, no varejo, a venda aumentou bastante, isso Brasil inteiro. Quanto ao imóvel pronto, né? Isso já, como muita gente passou a construir para vender ou para investir, então hoje tem bastante imóvel, você pode passar pela cidade que você vê muita placa de aluga-se, muita placa de vende-se, e aí depende muito da sua negociação, né? Voltando à sua pergunta, você pode comprar um terreno e você pode não ganhar nada, porque às vezes no momento você não fez uma boa compra, certo? Então tem que ser muito bem estudado. Regiões da cidade, né? Você tem regiões que às vezes você pode imaginar que possa crescer. E você pode, às vezes, comprar numa região que às vezes até todos podem falar não vai crescer e de repente não cresce. Então é muito relativo tudo isso. Agora, de qualquer forma, imóvel, casa ou terreno é um bem que ele vai estar ali. Na pior das hipóteses, sempre ele vai corrigir, a não ser que você comprou muito mal no início, né? E você hoje tem muita gente comprando para alugar, muita gente comprando para Airbnb, entende? Para poder ter essa renda. Então, eu vejo que de todas, né, toda a minha vida, eu trabalho com construção desde 1978. Sempre tive muito ligado a essa área. Nunca vi ninguém perder. É muito difícil a gente perder. A não ser que a pessoa faça no início, né, faça um projeto ruim, então tem que ser muito bem estudado.
Eu vejo muito leigo que às vezes entra, quer fazer uma coisa, às vezes, né, hoje a construção ela empolga demais, então a pessoa quer fazer uma coisa popular, de repente quer colocar um porcelanato mais caro, e aí aquela obra fica cara, a pessoa não vai sair daquilo ali, você entende? Mas eu, na maioria, né, 90% das pessoas que investem ou em terreno ou em construção, dificilmente vai perder, menos que a poupança, a não ser que ele fez um erro muito grande no início. Agora são 12h13. Dante, você quer fazer uma pergunta para o Paulo? Paulo, a gente vê esse aumento no imobiliário em Foz do Iguaçu, toda essa valorização imobiliária, né, com as grandes obras e pessoas vindo de fora para investir na cidade, grandes empresas. Fora esse setor, o que o município vai ganhar com isso, né? Porque eu não estou vendo, por exemplo, a gente vê loteamentos com condomínios, empresas se instalando, mas o município em si, né, a cidade de Foz do Iguaçu, o restante dos habitantes, no que podem tirar de proveito disso? Bom, com tudo que aconteceu, né, com a pandemia, eu sou muito feliz com Foz do Iguaçu pelo como ela continuou, certo? Eu esperava que fosse ficar pior, né? Porque nós somos dependentes do turismo. Né? E o turismo teve um tempo que foi a zero, depois ficou com 30%, hoje não sei se chegou né, no geral, eu me baseio mais ou menos que estaria estourando em 30%. E a cidade sobreviveu muito bem a isso, né? Sobreviveu muito bem a isso. Eu tenho muita esperança que com a retomada, porque como ela se manteve, né? Como a gente tem o varejo, né, a gente analisa muito que tipo de construção, que tipo de cliente a gente teve isso. Então, voltando assim, como ela se manteve? Por exemplo, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem todos os órgãos públicos imagináveis que existem no Brasil, certo? Então, nós temos Exército, Marinha, Aeronáutica, temos aí Polícia Federal, a Itaipu, né, e todas essas coisas, isso dá uma renda muito grande para a cidade. Então, muitas obras continuaram, né, com esse funcionalismo público de altos salários, né, ou de uma condição, né, que esse foi pouco afetado nessa época. Com a retomada, né, eu acho que com a perimetral, né, a gente tem visto, por exemplo, novas indústrias, né, que o foco não é a indústria, mas também ajuda, mas a nossa principal indústria eu considero ainda o turismo. E na volta, eu acho que nós vamos viver um tempo de bonança dentro de Foz do Iguaçu, com o crescimento voltado para essa área. Eu tenho muita fé, né, que na retomada a gente vai ter um crescimento muito grande da nossa cidade em função do turismo. Agora são 12h16, eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas eu volto com o Contraponto da Cultura, convido o Paulo Pucinelli, engenheiro ligado ao setor imobiliário aqui de Foz do Iguaçu, permanecer conosco e vamos colocar também, já está agendado, entra conosco o secretário de Turismo Paulo Ângeli, uma dupla de Paulos aqui no Contraponto da Cultura, depois do intervalo. 12h16. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. Você que é empreendedor informal, MEI ou microempresário, não pode perder essa oportunidade. Ficou fácil pegar aquele capital de giro que falta para reforçar o estoque e aliviar as contas. A Fomento Paraná cortou os juros do microcrédito no Banco da Mulher Paranaense e Banco do Empreendedor. Empréstimos de até R$20 mil agora tem taxas a partir de 0,45% ao mês e até 3 anos para pagar. Solicite seu crédito pelo site fomento.pr.gov.br ou consulte um agente de crédito na prefeitura da sua cidade. Fomento Paraná e Governo do Estado. Buscando solução para trabalhar em home office? Conheça o sistema em nuvem da Hard7. Ligue 3027 7777 e agende uma demonstração. Controle horário de início e fim de expediente. Seu sistema local funcionando na nuvem. Sem burocracia ou contratos complicados. Integrado com servidor de e-mail e telefonia. Grandes empresas e Foz utilizam as soluções da Hard7. Ligue 3027 7777 e agende uma demonstração.
Confiram as ofertas para esta sexta e sábado no Mercado e Açougue Iguaçu ou enquanto durarem os estoques. Bife alcatra quilo, R$ 41,95. Costela minga bovina quilo, R$ 19,95. Fraldinha bovina quilo, R$ 36,95. Filé agulha quilo, R$ 26,95. Pernil suíno com pele quilo, R$ 16,95. Paleta suína com pele quilo, R$ 15,95. Bife posta vermelha quilo, R$ 33,95. O Mercado e Açougue Iguaçu está com delivery para regiões Libra, Campos do Iguaçu, Jardim Itália e regiões próximas ao mercado. Mercado e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi, 720, no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028-4362. 3028-4362. Mercado e Açougue Iguaçu. Dia dos Namorados Óticas Carol. O clima de romance chegou com desconto apaixonante. Compre o seu presente do seu namorado ou namorada e ganhe 50% de desconto na compra do segundo óculos. É isso mesmo. Na compra de 2 óculos, você leva a segunda peça pela metade do preço. E ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. Só na Óticas Carol você encontra as melhores marcas do mundo e tem óculos para todos os gostos. Dia dos Namorados especial assim, só na maior e melhor rede de óticas do Brasil. Vem para as Óticas Carol. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Agora são 12 horas e 20 minutos, é o Contraponto da Cultura que nós estamos apresentando aqui na Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio. Falando alguma coisa do setor imobiliário, o Antônio Carlos Pérez diz: bom dia, Paulo. Queria saber o que posso comprar de material de construção, areia, cimento, tijolo, para retirar em 3 ou 4 meses. Olha aqui, ele está mandando no ar, fazendo uma negociação. Pode? É 10% que o Contraponto cobra de comissão. Mas damos nota de prestação de serviço. Dá para comprar antecipadamente e tirar depois, Paulo? Olha só, a gente mudou a política depois de 28 anos. O Panorama está fazendo 28 anos. E nós sempre vendemos para a pessoa vai lá comprar normalmente facilita para a obra, facilita para o consultor, ele já tem uma garantia de preço, e o cara compra o ferro, o cimento, a areia, a pedra, né, às vezes o tijolo, para a obra toda. Às vezes ele demora para aprovar, demora para acertar a obra dá uma parada, e nós, a Panorama, sempre fez isso desde o início, a gente segurava para o cliente. Às vezes dava uma forçada, porque às vezes a pessoa pode receber o ferro, mas não recebe porque não quer que o ferro fique lá na obra, porque às vezes enferruja alguma coisa, e a gente sempre abriu mão. O que aconteceu agora na falta do ferro, né? Agora, há uns tempos atrás, um dos produtos que teve a maior alta nesse período foi o aço, né, pelo aumento do dólar e pelo aumento do próprio minério de ferro. E aí a Panorama tomou um baita de um prejuízo, porque nós tínhamos muito ferro para entregar. Para você ter uma ideia, nós entregamos o ferro pagando 20% mais caro do que nós tínhamos vendido, fora imposto, certo? Então a Panorama mudou. Hoje nós estamos colocando 4 meses. 4 meses, entendeu? Então hoje, toda a venda da Panorama desse material, nós damos até 4 meses para a pessoa retirar. Em tese, você deposita para ele durante 4 meses. 4 meses. Certo. Porque ele vai fazer uma casa, ele vai gastar 500 sacos de cimento, ele quer comprar os 500 sacos, mas ele vai demorar 1 ano para fazer a casa, né? Então a Panorama não pode hoje, a gente mudou isso, sabe? Mas como tinha muita gente acostumada com isso, amigos meus, construtores, que eu sempre fiz isso, hoje eu tenho que falar, hoje você só pode comprar para 4 meses. Hoje o nosso sistema,
O nosso sistema hoje, nós estamos tendo problema porque automático. A gente avisa, né, o vendedor tem a responsabilidade de você tem que retirar, senão em 120 dias ele retorna o valor em dinheiro para a pessoa. Ele retorna o saldo dele que ele tinha para retirar, volta o crédito para ele comprar de novo. Você entende? Pode correr o risco, vamos supor que o aço baixe, ele vai conseguir comprar mais, né? Mas o que tem acontecido tá mais caro. 12 horas e 23 minutos, conosco o Paulo Ângeli na linha, Paulo que é secretário de Turismo aqui em Foz do Iguaçu. É claro que nós estamos discutindo aqui algumas nuances do setor da construção civil, do mercado imobiliário, mas impacta no turismo, evidentemente. O próprio Paulo disse aqui para nós, o Pucinelli, dizendo o seguinte: olha, aquele setor de turismo ali, com essas obras que estão sendo engendradas, algumas já iniciadas, a segunda ponte a passos largos, se encaminhando já para quase final da obra. Paulo, como é que a prefeitura, como é que você especificamente, sob o ponto de vista do turismo, que a gente sabe em Minas Gerais que vai ser, que tudo indica que nós teremos até um certo boom de crescimento em relação ao setor imobiliário e tal, mas como é que a prefeitura se prepara para encarar isso, se discute isso? Eu aqui fiz na abertura do programa, depois que tiver tudo pronto, nós vamos discutir paisagismo, urbanismo, traçados que pertencem evidentemente à exclusividade do poder municipal. E sobre o ponto de turismo, como é que você vê isso? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, meu amigo Paulo Pucinelli. É claro que nós estamos avaliando com muito otimismo o que está acontecendo na cidade. Todos esses empreendimentos, todos esses investimentos que o governo federal, através da Itaipu, está fazendo, está criando um clima de, vamos dizer assim, de esperança em melhores dias e, inclusive, de otimismo para que os empresários já comecem os seus investimentos. Veja que nós temos hotéis que já estão num processo bem avançado de reforma, o próprio Carimã é um deles, o Hotel Bela Itália, para citar dois, ali em frente ao Bourbon também, um hotel do Grupo Viale, em frente ao Mabu, desculpe, o hotel do Grupo Viale. Nós temos um empreendimento de 100 milhões de reais do Grupo Cataratas, que vai ser o aquário de água doce. O aeroporto, nós temos, a semana que vem eu tenho uma reunião com a Azul Linhas Aéreas, que nós estamos planejando já incrementar os voos da Azul, eles já estão olhando Foz do Iguaçu com outros olhos. A Gol está conversando, já estamos conversando com eles para a retomada de mais alguns voos para cá. Então eu acredito que esses investimentos, né, e também está muito claro para todos de que as duas grandes atividades econômicas que vão alavancar a retomada da economia é o agronegócio e o turismo. Então sim, Foz do Iguaçu é a bola da vez e está todo mundo vendo isso, está todo mundo, né? Tanto que o Paulo que me ajuda, né? Eu acredito que as construções, né, ou pelo menos os investimentos, né, nas construções não devem ter sido muito afetados, acredito eu, né, que me ajude o Paulo depois. Pelo menos eu vejo na área turística um otimismo muito grande para a retomada e rápida. Antes de eu passar aqui para os demais colegas, deixa eu agradecer aqui o doutor José Caetano Neto, o Caetaninho. Não, tá vivo, Caetano, tá bem. Não é que a notícia não era boa. A notícia não era boa no sentido que possivelmente poderia ter contraído Covid e tal, agora vou revelar aqui, e inclusive a ausência dele no programa se justificava por conta disso. Nélio, o que você quer perguntar para o secretário de Turismo? Além dessas obras de investimento nessa área, como o aquário e as outras que você mencionou, Paulo, para as demais regiões da cidade, ou para esse envolvimento do turismo também com a micro-região oeste do Paraná, tem investimentos previstos? Olha, veja bem, até numa visão diferente de, vamos dizer assim, de tratar o futuro da cidade, o prefeito também deixou na Secretaria de Turismo toda a questão da inovação, né? Tecnologia e inovação. Então, sim, eu recebi na quarta-feira
3 grandes empresas, né, que eles não me autorizaram a dizer o nome, nós tivemos uma reunião, inclusive, com o prefeito, que eles têm interesse em alto investimento na cidade, empresa de inovação. Nós estamos preparando um programa de incentivo à captação de investimentos dentro de áreas específicas, né, de interesse do município. Posso até citar algumas: turismo, saúde, logística, educação. São atividades econômicas que têm aderência ao turismo, né? Porque não dá para negar que a nossa atividade principal, a nossa atividade maior, a nossa vocação é o turismo. Agora, nós vamos buscar atividades que tenham aderência. E sim, eu recebo toda semana empresários buscando informação. Nós estamos preparando inclusive um manual, né, com toda a legislação municipal, estadual e federal, para favorecer, ou já para chegar e jogar em cima da mesa, olha tudo que nós podemos oferecer. Mas eu te digo, eu estou extremamente otimista, porque eu vejo que sim, né, nós temos grandes coisas que podem acontecer nos próximos dias. Agora são 12 horas e 29 minutos. Ô Dante, para arrematar a conversa com o secretário de Turismo, qual é a tua curiosidade? Secretário, aqui o Paulo Pucinelli falando dessas obras e todo o investimento feito, né, e quanto que o setor imobiliário cresce junto com isso, e disse, e achei interessante ele dizer que isso vai influenciar no turismo, né? Embora sejam obras privadas, muito é de coisa de residência, mas também muitas empresas vindo de outras áreas que não é turismo, mas isso tudo pode ajudar, né, Paulo, a trazer mais turistas e até melhorar o turismo na cidade. Mas eu não tenho dúvida disso, porque veja bem, o turismo, ele tem uma capilaridade de atividade econômica muito grande. Nós temos agora um grande investimento na área de saúde que eu tenho certeza que vai provocar o turismo de saúde, eu tenho certeza disso. Então, todo o investimento que nós fizemos na cidade, nas atividades econômicas, afeta diretamente, de modo positivo, o turismo. Todos os preparativos, todo o ambiente, quando nós criamos um ambiente favorável a empreendimentos, investimentos no modo geral, é claro que isso cria também um incremento na atividade turística, porque o que nós temos? Eventos, turismo de negócio, turismo de compra, turismo de saúde, turismo de contemplação. Tem uma série de atividades que impactam diretamente quando a atividade econômica ela é fomentada, né? Ou pelo menos dá esperança, né, de que coisas melhores podem acontecer. Ô Paulo, você que saiu da cadeira privada, na cadeira pública, já se assentou bem ou não? Não. Não é fácil, doutor, não é fácil. As amarras burocráticas e legais são bem complicadas, né? Mas eu acredito que, embora com um pouco mais de tempo, mas a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Mas confesso que é bem estranho. Minha primeira vez no serviço público, eu acho que foi uma aposta meio grande do prefeito, né? Mas eu falo para todo mundo, eu sou aqui de Foz do Iguaçu e eu quero devolver para a cidade o que a cidade me deu. Então eu vou fazer o possível e o impossível para que eu consiga Sabe por quê, fazer Paulo? isso. Sabe por quê que eu te fiz essa pergunta? Porque, evidentemente, eu esperava uma resposta muito parecida com essa que você, se não essa resposta, muito parecida com a resposta que você deu. Porque quem está na iniciativa privada, é claro que muitas vezes não, na maioria das vezes, ele tem um descompasso no seu ritmo em relação àquilo que o serviço público oferece. Ele vai numa velocidade de 120 e se depara com a placa para baixar a velocidade para 20 por hora, entendeu? Não, porque agora vai ter que ter o carimbo de lá, o carimbão de cá, vai para cima, vai para baixo. Você da iniciativa privada, como é que você consegue
levar isso para dentro do serviço público para tirar. Já que nós estamos falando do mercado imobiliário, vou citar aqui, claro que a gente sabe, e eu não chamaria você por deselegância para criticar, mas muitas das vezes o pedido de um alvará, o pedido da unificação de um terreno, o pedido de que se faça uma vistoria para se dar um alvará de construção, tudo isso demora muito e às vezes a gente não entende por que o serviço público demora tanto. Veja só, a prefeitura está fechando um contrato com o SEBRAE que vamos dizer, a missão principal é justamente criar ferramentas que não atrapalhem. Eu conversei com o Chico uma vez e eu disse para ele que a única coisa que os empresários esperavam do poder público é que ele saísse da frente. Deixa que quem cria emprego e renda são os empresários, não é o serviço público, né? Então isso está muito bem focado. E eu não tenho problema nenhum, doutor Nelson. Os empresários que me procuram, e eu aviso eles, se vocês tiverem alguma dificuldade para agilizar processos, eu não tenho problema nenhum de pegar, colocar embaixo do braço e ver o que está acontecendo. Coisa muito transparente, muito em cima da mesa, muito dentro da legalidade, mas eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Pegar o carro e ir até outra secretaria e ver o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser simples problema de comunicação, ou um ajuste pequeno num projeto ou alguma coisa, sabe? Mas eu não tenho problema nenhum, até gosto, né? O pessoal... essa interação me faz bem e eu todo mundo que me conhece sabe que eu sou um pouco chato nesse ponto, né? Mas não tenho problema em fazer. Eu acho que nós vamos conseguir dar um ritmo diferente. Agora, viu, Paulo, lapidar a tua frase. Sai da frente, deixa a bugrada trabalhar, que os caras vêm oferecendo emprego e fiscaliza, claro, né? Tudo, como diz você, tem a transparência, a legalidade. Inclusive, na época, eu falei em uma reunião que tinha um volume expressivo de pessoas, ele riu, entendeu, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, ele está focado, como eu te disse, um contrato com o SEBRAE justamente para buscar as formas, né, de agilizar o processo. Tudo dentro de uma legalidade, é lógico, né? Mas nós estamos focados nisso. Pelo menos na parte do que for do turismo e da área de inovação, né, e projetos estratégicos, pode ter certeza que nós estamos focados nisso. Ok, Paulo, obrigado pela tua participação, tá certo? Um forte abraço. Grande abraço. Agora são 12h36, que é... Só um registro aqui, ainda sobre o Paulo Pulcinelli. Tem um ouvinte aqui que mandou o seguinte, que é sempre um prazer ouvir a sensatez do Paulo Pulcinelli nos seus pronunciamentos. Deixa o meu fraterno abraço. Marco Antônio de Nova Esperança. Essa saudosa Nova Esperança, né? Cidade que eu não sou nascido lá, mas eu cheguei lá com 4 anos. Me casei lá depois, né, e continuo indo para lá. Muita saudade assim do nosso tempo de criança, de infância, adolescência, né, juventude toda. Uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Um abraço, Marco Antônio. E geograficamente é uma esquina, né, Paulo? Porque ela vai para o Paranapanema, vai para o Alto Paraná, vai para não sei para onde ali, né? E se for adiante, vai até para Paranavaí, né? Sim. Tá bonitinho aquilo ali, bonita. A Nova Esperança é bonita. Ela foi uma das capitais do café na época, né? Uma das cidades maiores produtoras de café. Depois ela mudou, né? Ela tinha muita granja e depois... Seda. Depois o Bicho da Seda. Ela foi também a capital do Bicho da Seda. Hoje tem bastante diversificado, né? Tem laranja, tem bastante lá. Aliás, o Paraná é privilegiado, né, Paulo? O Paraná é privilegiadíssimo e tal, né? São Paulo vai bem, ganhou de 9-1, né? O time e também não tem mais campeonato brasileiro, só tem esse resultado, o 4 de julho, 9 de julho. Tem alguns mandando algumas mensagens aqui, mas... Quem são? Por exemplo, o Jefferson, o Luiz Carlos, o Mafaldo. O que dizem essa gente? Não entendi.
O que diz essa gente? Eu falo, Nélio, cuidado que tem gente que não é séria e participa do programa também. Eu sempre digo isso para ti. Não, é claro que estão os caras loucos para dar uma tunda de laço em cima de nós por conta do Internacional. Olha, o nosso mascote é o Saci, né? É o Sacizinho, é o mascote do Internacional, por razões. E por quais as razões? O time do Grêmio foi admitir jogador negro no seu time a partir de 1957. E o Grêmio é de 1903. E o Internacional é uma dissidência do povão. O Grêmio era pode ver que é tudo em inglês o emblema daquele time municipal lá, não é o Internacional. Aquele outro timeco lá que tem lá, o de azul e branco. Então é o seguinte, aquele outro time era tudo em inglês, tá? E aí, é claro que, né, a minha gente, os Rodrigues, os Silva, que não entravam naqueles aposentos, foram montar o time do Internacional. E por pachorra, evidentemente, colocaram o Saci como o mascote. Mas eu acho que se o nosso Saci aumentar para 3 pernas, mesmo assim, não sei se a gente chega em algum lugar, viu? Mas tá mal o time, pelo amor de Deus. Mas não vale assim confronto com Piripiri também não, né? Que o 4 de julho é de Piripiri, lá da Teresina. Claro, mas depois também deu um 9-1 que parecia coletivo pronto, né? Paulo, eu te agradeço muito. Com essa pandemia, o que dá para tirar de substrato? Eu gosto sempre de te ouvir assim, teu pensamento que é um pouco mais alargado e uma mente bastante privilegiada que você tem na análise que você faz social das coisas, entendeu? O que dá para tirar dessa pandemia toda aí que nós estamos vivendo, aí já falando um pouco, não só Foz do Iguaçu, não só mercado imobiliário, qual é a tua visão de cidadão, de mundo e tal, disso que nós estamos vivendo hoje? Bom, doutor Nelson, aí cai num assunto meio triste, assim, para mim, né? Particularmente, quando começou a pandemia, né, que fecharam todos os comércios, eu tive muita resignação, e se o meu comércio tivesse fechado, como fechou os hotéis, eu talvez não poderia ter perdido um monte de dinheiro e eu estaria menos triste do que hoje eu me sinto entristecido com o ser humano, certo? Eu levo o lado da vida pessoal, né, familiar e comercial dentro de uma certa tranquilidade de você conviver bem com as pessoas, né? Eu sempre já falei isso em outras oportunidades, mesmo tendo posições políticas claras, eu nunca tive desavença com nenhum dos prefeitos que tiveram. Tenho respeito por todos eles, mesmo discordando de muitas coisas no passado, mas sempre fui muito franco, sempre muito claro com isso. Isso nunca me levou a ter alguma desavença com alguém, comercial, pessoal, familiar, política. E nessa pandemia, sabe, eu sofri muito e continuo sofrendo por ver a saúde das pessoas, para ver a morte das pessoas sendo irrelevante para muita gente, certo? Cara, quando começou a morrer 200, 500 pessoas na Itália e aqui não morria ninguém, eu falei assim, bom, quando começar a morrer 200 pessoas no Brasil, o povo vai respeitar. Passou 200, 500 mil, hoje, quase 1 ano e 3 meses depois, estão morrendo 2.400 pessoas por dia. São mais de 10 Boeing por dia. Todo mundo lembra do avião da TAM lá em Congonhas, que morreram 190 pessoas, o avião da Chapecoense, que morreram 54 pessoas, mas ninguém põe a mão na consciência, 10 Boeing por dia, mais de 10 Boeing por dia morrendo, perdendo pessoas. Vou te falar, na semana retrasada, semana passada, 3 ex-vendedores meus da Panorama morreram de Covid. 3. Um amigo do Dante, inclusive. 3. Né? Deve ser o Caetano, né? Você entende? Morreu o Caetano aqui, morreu o Afonso em Santa Terezinha, vendedor dos melhores que eu tive no passado, fazia alguns anos que ele tinha um problema fazia hemodiálise, e o Antônio, que tinha um problema grave de coração, mas morreu 5 dias depois que passou o Covid, ou 15 dias depois. Sabe, então, é grave, é muito grave, e as pessoas
né, continuam, eu falo para você, essa negação pela vida de pessoas católicas. Eu sou católico praticante, mas não sou radical, certo? E a pessoa se diz cristão e coloca o comércio, coloca tudo na frente da vida. Eu coloco a vida primeiro. E se nós tivéssemos colocado a vida primeiro, nós teríamos que ter tido mais vacina. Eu sou crítico do governo Bolsonaro. Ontem, uma pessoa só desequilibrada mental pode dizer que nós temos que as pessoas que já passaram Covid podem não usar máscara, ou a pessoa que já tomou as 2 doses de vacina. Eu já tomei as 2 e mesmo que eu soubesse que eu tivesse imunizado total, eu vou continuar usando até o fim, até que a população inteira, em respeito às pessoas, né? Agora ele diz que só a pessoa que está infectada é que deve usar máscara. Isso é trabalhar contra a vida. A pessoa infectada tem que ficar em casa. E eu vi aqui em Foz do Iguaçu, por isso que eu sou muito crítico, pessoas dentro do meu comércio entrando na loja sabendo que estão infectadas. E a pessoa se diz cristã. Como que uma pessoa dessa pode se dizer cristã se ele pode estar matando outras pessoas? A pessoa que está infectada, que ele não respeita o semelhante, que ele sai pela rua, ele está cometendo crime. Crime, porque ele pode matar outra pessoa, certo? Então, essa pandemia me desgastou muito pelo fato de que eu acho que a gente tem que respeitar, ter empatia pelas outras pessoas, certo? E aí, hoje, quando você vira crítico de Bolsonaro, a pessoa já fala que você é PT. Eu fui um dos maiores críticos da minha vida ao PT. Então, Aliás, deixa eu falar aqui, eu vou fazer aqui uma observação de informação jornalística. Não tem nenhum outro iguaçuense contrário ao PT mais do que o Paulo Pucinelli. Porque o Paulo Pucinelli registrou a sua contrariedade ao PT em cartório. Ele fez isso em cartório. Eu acredito que seja talvez o único paranaense que tenha tido esta atitude de registrar em cartório em 2002, dias antes da eleição. Dia 25 de outubro de 2002, 3 dias antes da eleição, que todo mundo sabia que o Lula ia ganhar. Como eu tinha muitas desavenças com comerciantes, amigos meus, sócios meus, dizer, cara, você não pode votar numa pessoa que está fazendo aliança de extrema esquerda, extrema direita, ninguém vai administrar desse jeito. Você entende? Alguém que fez aliança com Sarney e tinha lá o Partido Comunista nas costas. Ali nasceu o Mensalão. O Mensalão nasceu no governo Lula, a corrupção nasceu por causa de compor com esse pessoal. E eu defendia que o governo do Fernando Henrique não tinha sido melhor. Era o ideal, não. Mas perto daquele momento, nós estamos conduzindo o país para uma melhora. E aí, hoje, aquela mesma pessoa que votou no Lula, hoje vem falar que eu sou petista. Então, para encerrar, doutor, eu continuo trabalhando com a mesma convicção para fazer a coisa certa. E digo assim, quando eu vejo lá o Bolsonaro querendo tirar o Tite, eu falo assim, meu Deus, cara, eu tenho na Panorama nem todos os gerentes, nem todas as pessoas que trabalham comigo, elas concordam comigo. Mas aí é o papel dela. Se ela estiver fazendo um papel como gerente, eu jamais vou mexer nela, mesmo que ela não tenha a mesma convicção. Certo? Então vai mexer no Tite, que o Brasil faz tempo que não tem uma campanha, que não perde nenhuma partida. Para que vai mexer no cara? Porque um dia ele tirou uma foto com o Lula, onde nós estamos. Então, para encerrar, doutor, eu queria falar que eu sonho com um país melhor. E eu sonho com um país sem Covid, sem Lula e sem Bolsonaro. O Nelson, a Nancy Rafaim está falando aqui uma provocação para o Paulo, que aparece sempre esse tema quando ele está aqui. Segundo a Nancy, ela quer vê-lo prefeito dessa cidade, diz que você tem esse compromisso com a cidade. Aí tem a Nancy, pessoa maravilhosa do Paulo, o Onofre, boa tarde a todos do Contraponto e os ouvintes da Rádio Cultura. A Cíntia Guareschi, um abraço, seu Paulo. Você é um exemplo de empreendedor e homem de bem. Sou fã
do senhor, o João Caetano Neto, o José Caetano, que é o Caetaninho, já falei do Caetano aqui, a Magda Bresolim, ela está dizendo que está nos assistindo, o Hildo Negrello faz uma crítica aqui a Nancy, e, enfim, são 12 horas e 47 minutos. Quando a gente tem... Eu gosto de elogiar as pessoas assim, eu sou muito verdadeiro. Eu estava conversando ontem com alguma pessoa e disse o seguinte, mas Nelson, eu não consigo, não querendo aqui aumentar a crítica, por exemplo, em relação ao presidente Bolsonaro, mas eu sempre disse, eu sei que ele não ouve o contraponto da cultura, não tem o tamanho para ser ouvido pelo presidente da República, mas eu tenho que me expressar publicamente quando ele me chama de canalha. Quando ele diz assim que todo mundo da imprensa é canalha. Não. Comecei a trabalhar como engraxate de sapato com 9 anos de idade, tá? Não. Tá. Se nós puxar ficha, garanto que ele não é mais honesto que eu. Garanto. E também não posso, com a idade que eu tenho, com as dezenas de tempo que eu passei de singelas empresas de comunicação a grandes empresas de comunicação, que muito me orgulhou, e que muito me orgulha aqui no Contraponto, é ver as pessoas perder a capacidade de crítica com as coisas. Porque cegamente se fanatizam por um lado ou por outro. Desculpa, gente, isso na minha terra, quando eu era pequenininho, chamava ser burrice. Entendeu? O cara que leva meu voto e ganha, porque eu sou ruim para votar em vencedor, porque eu sou muito crítico na análise que eu faço, no sentido de dizer, essa pessoa realmente merece meu voto, ela é capacitada para fazer aquilo que ela está se propondo a fazer, e às vezes, normalmente, esse não me empolga muito. Empolga mais aquele prometedor de muitas coisas e tal. Bom, mas é do processo político. Eu, quando eleito por meu voto também, ele ocupa um espaço, seja de vereador, deputado, etc., mas pode ter certeza, eu sou o mais crítico daquele cara. Eu sou o mais crítico, porque eu digo, te vira, nego. Foi tu que me convenceu que era capaz de fazer. Agora te vira, entendeu? Até sou mais comedido na crítica àqueles que eu não votei do que propriamente em relação àqueles que eu votei. Quando eu vejo uma sociedade que ela perde a sua capacidade de crítica porque ela dividiu o mundo em duas pessoas, né? Em comunistas e não comunistas, em esquerdista e não esquerdista, e daí quem for de um lado pode fazer tudo, desde que seja simpático a mim, e quem for do outro lado não pode fazer nada, aí eu me perco um pouco até na comunicação. Nélio, quem mais para nós terminar? Vamos embora, que é final de semana? Então vamos embora. Construímos já Foz do Iguaçu com o Paulo Pucinelli. O Paulo está aí. Paulo que se formou na Universidade Federal do Estado do Paraná. Tem uma santinha que lhe acompanha, que é a lembrança viva de sua mãe há muito tempo, desde os tempos que era londrinense. O único defeito que ele teve é que ele andou por Londrina há algum tempo. Isso por quê? Porque o Gil, que é professor na universidade lá de Londrina, eles me ouvem todos os dias e são londrinenses. E estão me ouvindo, com certeza. Gil, um abraço para você. E eu digo que a nossa catedral lá de Maringá faz uma sombrinha para eles, de repente, e aí eles ficam bravos. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço mais uma vez. Continuam ouvindo o Contraponto lá na sua casa ou não? Sim, com certeza. Sempre ouve, né? Um abraço a todos, um bom final de semana a todos.